Bem-vindos às Conversas Abertas na Universidade. Lisboa é uma das capitais mundiais da arte urbana. Tem trabalhos de numerosos artistas portugueses, muitos de projeção internacional e trabalhos de artistas de quase todo o mundo. Com os mais variados estilos e técnicas, pintam a cidade de cores, padrões e muitas texturas. A capital é hoje um museu a céu aberto. Artur Bordal, mais conhecido por Bordal II, é o nosso convidado. Um dos impulsionadores da arte urbana, ficou conhecido por utilizar o lixo nas suas obras de arte. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bordal, o que é arte urbana? É uma boa questão. Se for feita num espaço rural, já não é urbano. Eu acho que o que interessa é nós entendermos o que é este movimento que começou, se calhar, com o grafite e com a publicidade nos anos 70 em Nova Iorque e que se transformou em muitas outras coisas diferentes. E que, de alguma forma, há quem lhe chame arte de rua, street art, não sei, mas todos estes rótulos, apesar de servirem para identificar um tipo de arte ou um tipo de expressão artística, às vezes criam um bocadinho a dúvida se não estão a colocar os artistas numa caixinha. Sendo isso, já não é arte contemporânea, não é outra coisa. Pode ser tudo, na verdade, pode ser o que nós quisermos. E especialmente com a evolução dos tempos, aquilo que começou por serem pinturas nos metros em Nova Iorque e que passaram depois para as galerias de arte e etc., já deu inúmeras voltas e pode chegar a hoje muitas coisas que a gente pode identificar como diferentes formas de arte. Que importância é que tem para a sociedade este trabalho de rua? Eu acho que uma das coisas que talvez sejam mais importantes na arte pública, vamos chamar-lhe assim, é o facto de, infelizmente, muitas vezes as pessoas acabam por estar um bocadinho afastadas dos museus ou das instituições que têm arte. E não sei se por culpa do tipo de trabalho que lá está que é escolhido ou por uma alienação das pessoas para outras coisas que não a parte cultural. E eu acho que a parte cultural é muito importante numa sociedade, é um dos pilares para nós termos uma sociedade inteligente e sustentável. Muitas vezes as pessoas acabam por se afastar dos meios culturais. E eu acho que o facto de haver arte feita na rua é quase como obrigar a população a consumir arte e a consumir cultura, não é? Portanto, às vezes mesmo nós pensarmos que as pessoas veem arte na rua, mas não vão ao museu. Ok, se calhar é um complemento. Há pessoas que vão continuar a ir ao museu, há escolas que vão continuar a visitar exposições e há outras pessoas que se calhar de outra forma não teriam esse interesse inato só por ver e por se interessarem em ir a um sítio e que são confrontadas com coisas todos os dias que lhes vai acabar por chamar a atenção e se calhar dar-lhes um interesse novo na vida delas que elas não teriam. Como disse e bem, ela era, sei lá, muito suburbana e até um bocadinho underground, não é? Como é que ela passa hoje para este patamar completamente diferente? Esta evolução tão rápida, como é que aconteceu? Eu acho que todas as culturas ou muitas formas de arte acabam sempre por começar dessa forma um bocadinho mais marginal. Se calhar, há muitos anos atrás, os miúdos, quando começaram a ouvir rock, o primeiro rock, os pais achavam que aquilo era uma coisa do diabo e ficavam com os cabelos em pé. E hoje em dia são esses filhos que já são pais de outros filhos e que também não aceitam, se calhar, outras coisas que os mais novos gostam. Portanto, eu acho que o ser humano, a sociedade, demora sempre algum tempo a conseguir digerir as coisas, até porque muitas vezes as coisas não vêm logo bem passadas, não vêm prontas a ser consumidas ou ser fáceis de interpretar. Eu acho que na arte acaba por ser assim também. Há coisas que o grafite, por exemplo, nasceu de uma forma muito espontânea e orgânica e não era para as pessoas verem, era para um grupo pequeno que acabou por crescer, ou grupos de miúdos expressarem-se, fazer aquilo que eles queriam. Não vou dizer que tem uma mensagem, isso acaba por ser uma conversa que às vezes não tem um fim, quer dizer, eles escreviam o nome deles e faziam bonecos para conversar entre eles, para dizer, eu fiz. Para haver uma ligação. Claro, e muitas vezes acaba muito até por estar ligado ao mundo em que nós vivemos, em que mesmo hoje em dia com a televisão e com as grandes estrelas da música, que parece que se nós não aparecermos, ou com a própria publicidade, se nós não aparecermos não somos ninguém, não é? Nós somos bombardeados por publicidade em todo o lado, o tempo inteiro, e nós somos pequenos espectadores, que vemos apenas e que não somos nada. Quem aparece é que é. E se calhar, assim, fazendo uma análise mais da cabeça dos miúdos que começam a pintar, é uma forma deles dizerem, eu estou aqui, eu existo, vou escrever o meu nome. E pronto, e claro que podemos sempre ter aquela visão mais conservadora de mas é errado, não podem fazer fora do sítio que é suposto.
Ou depois podemos ter uma demasiado liberal também que diz, não, é na boa, podem estragar tudo. Quer dizer, mas o equilíbrio é uma coisa que acaba por vir com o tempo, não é? Eu acho que o equilíbrio numa sociedade não é seguir a lei à risca, não é viver numa anarquia, mas não é ser quadrado e ter que fazer tudo by the book. Portanto, eu acho que é se calhar esse equilíbrio, e foi esse equilíbrio em que houve momentos se calhar mais conservadores e um bocado mais anarcas, e essa mistura é que se calhar nos traz aos dias de hoje, em que aquilo que começou de forma marginal ramificou por algumas coisas diferentes que hoje podem ser consideradas artes e outras continuam a ser marginais e têm o seu valor em relação àquilo que são, e se calhar não são para toda a gente entender, mas existem. A arte urbana é uma forma de expressão e comunicação de uma imagem. O próprio Artur começou a pintar grafites. O que é que queria transmitir? O que é que se pretende quando se faz um trabalho destes? Eu acho que uma das coisas mais importantes em relação aos artistas que pintam é haver liberdade criativa, não é? Portanto, nós não estamos dentro da cabeça deles. Claro que nós, da mesma forma, quando vamos ao museu, mesmo se virmos uma pintura abstrata, fazemos a nossa própria interpretação daquilo que estamos a ver. E eu acho que isso é importante também, é haver uma capacidade crítica e de observação daquilo que é feito pelo artista e tirarmos também as nossas próprias conclusões. Portanto, se calhar o artista pintou aquilo para aquilo ser vermelho, mas nós achamos que aquilo é meio rosa. Portanto, eu acho que desenvolver o espírito crítico de cada um, acho que é muito importante em relação à observação de uma obra de arte. Aquilo que o artista pensa, sente enquanto cria, é com ele, e ele pode querer partilhar connosco e faz uma memória descritiva e justifica ou explica aquilo que fez ou não. Mas acho que temos sempre este paralelismo entre como nós interpretamos e como o artista gostaria que fosse interpretado. Acabámos de assistir ali também a algumas imagens em que vimos alguns campos de basquete com imagens lindíssimas, muitas cores, e que é uma associação deste trabalho, desta pintura ao desporto de rua, um bocadinho à semelhança também do que já havia nos skate park. É assim? Sim, sabe que é interessante falar-me dessa parte dos skateparks terem pintura. Nós lembramos, se calhar, daqueles de filmes dos anos 70 e dos anos 80 em que era normal o skatepark estar todo pintado com chamas e letras e bonecos e não sei o quê. E hoje em dia até pode ser uma coisa que muitas vezes já não é bem vista por parte de algumas entidades que gerem a parte do skate, porque às vezes há coisas que acabam por se tornar tão comerciais que interessa ter aquele ambiente todo clean, quase de hospital, para a fotografia, para as marcas funcionarem bem. Portanto, nesse caso, se calhar até me deu um exemplo em que, em alguns casos, pode funcionar como uma desevolução, portanto, andou ao contrário. Mas fico contente que estes campos de basquete e campos por aí fora tenham pintura. Eu acho que tudo o que seja só cinzento, branco ou apagado é pobre, é desinteressante. Eu acho que tudo o que seja colorido, rabiscado, com formas, dá muito mais sentido à vida. Há um coletivo na Graça em que aparece um trabalho feito por 17 mulheres, o que não é muito normal. Eu tenho algumas amigas artistas e muitas que pintam na rua, umas que não pintam na rua, mas eu acho que tudo o que seja um coletivo e uma coisa diferente é interessante, claro que sim. Acho que seguramente não há tantas como homens, pelo menos que eu me recordo. Tem razão. E que é muito interessante esse facto, porque, por exemplo, nas Belas Artes, quando por lá passei, seguramente que 90% das minhas colegas eram miúdas. Portanto, porque carga d'água é que há tantas mais mulheres a estudar artes e tão menos mulheres a tornarem-se artistas. Certamente não é por falta de talento. Se calhar temos aqui alguma lacuna no mundo da arte, temos aqui algum problema por resolver. É preciso estudar esta parte. Sim, é preciso ficar atento. Acho que é muito importante estar sempre atento. Hoje, a arte urbana é também encomendada por juntas de freguesia, câmaras municipais ou outras instituições, até por universidades. Não limita a liberdade e a capacidade do artista? Bem, eu não posso falar pelos artistas todos e acho que também depende dos artistas, certamente. Para mim, haver uma encomenda, entre aspas, depende daquilo que eu impuser como limite, não é? Para mim, se houver liberdade criativa, não é uma encomenda. É um... O que é que será? Não sei qual é que é o nome que nós vamos dar a isso, mas eu acho que o que é importante é os artistas não se perderem daquilo em que acreditam e não fazerem apenas uma coisa meramente... Aliás, mesmo alguém que queira fazer uma coisa meramente decorativa porque lhe pediram, está no seu direito de o fazer. Portanto, se calhar para mim... Mas ela não se mistura com o princípio do que era a mensagem da arte de rua, não? Isto que nós vemos e que as pessoas gostam,
porque infelizmente a maior parte das pessoas não gosta de grafite, é uma coisa diferente. Portanto, usar a lata de spray ou as mesmas tintas que se usam ou que se usavam para fazer outras coisas, mas com o objetivo de fazer uma pintura que comunique com as pessoas, é diferente. Portanto, é uma passagem de mensagem, não é? Sim, eventualmente. Algumas podem ter, se calhar, a parte estética é mais importante, outras têm a parte conceptual e têm uma mensagem mais forte, ou não, conforme aquilo que os artistas querem ou não dizer, não é? Mais uma vez. Eu acho que aquilo que é importante é haver liberdade criativa, sem dúvida. E, obviamente, mas não sente que pode se limitar? Eu acho que se for limitador, está na mão do criativo de dizer que não quer fazer. Portanto, até aí os artistas têm a faca e o queijo na mão. O que é que distingue esta arte urbana dos artistas, enfim, que fizeram, por exemplo, a estátua de Camilo no Porto ou de Fernando Pessoa no Chiado? O que é que vos distingue? Eu acho que, apesar de parecer que há muitas coisas que distinguem, o facto de ser arte pública acaba por tornar a coisa muito próxima. Eu dou um exemplo. Eu comecei a pintar nas paredes e a fazer bonecos e coisas a spray, e depois, hoje em dia, sou artista e já faço outras coisas completamente diferentes e faço murais com alto relevo em que uso materiais em final de vida, vamos chamar-lhes lixo, pronto, material que pode ser reciclado, etc. Depois comecei a fazer esculturas feitas em plástico também, já fiz esculturas em pedra e estamos a fazer testes para fazer uma escultura em bronze. Então já está tão próximo, não é? Portanto, o que interessa realmente é o espaço público e o espaço de comunicação. Portanto, se calhar esses artistas já eram street artists ou artistas urbanos, ou esses nomes de meter na caixinha com que nós estávamos um bocado a brincar no início, mas estavam disfarçados, ou se calhar como isto não tinha vindo com uma corrente de outro tipo de pintura, que tinha vindo daqueles backgrounds que nós acabámos de falar, de serem coisas também um bocado que vinham da parte da publicidade e do eu estou aqui, de fazer, o grafite, etc. Se calhar não foram colocados logo no mesmo espaço, mas hoje em dia acho que mais que nunca faz sentido fazer tudo parte da mesma coisa. É arte, não é? É o ponto número 1. É arte pública e é arte dos dias de hoje, portanto é arte contemporânea. Vamos ver o que é que as pessoas pensam sobre esta arte. Isto valoriza as pessoas que cá moram. Acho maravilhoso. Eu acho que as pessoas são umas artistas e acho bem, porque eu gosto. E acho que as pessoas todas gostam. Eu acho que valoriza muito. Às vezes está caído podre e aquilo fica todo bonito. Acho ótimo, sinceramente. Acho que traz, não é visibilidade, acho que os artistas e a cidade são bons companheiros na visibilidade. É uma parceria, porque há muita gente, é bom para eles exporem-se e é bom porque embelezam a cidade. Sinceramente acho que embelezam, sinceramente não é só embelezar, é também uma expressão artística, não é só decorativa. Acho, no entanto, que às vezes sinto, como passo muito aqui, sinto uma admiração excessiva, deve ser geracional, mas é muito transversal para esta arte de rua, enquanto que vejo os museus vazios, e isso às vezes deixa-me a pensar. Been here for nearly 3 years and I noticed that it's got a lot of graffiti all over the place, less kind of like murals and stuff like this, but more actual graffiti by people on the streets. And for me personally, I like to see it around. I know some people might think it's ugly or some people might think it's straight up vandalism, but for me it adds character and I do like it. But with this one, an example, I just don't know. I live right here on a balcony, so I can see it every day, and I don't know who it is, so I find it hard to appreciate because I don't know who it is, but I guess it's nice. What is the building? It's a hotel or a... Yes. Yeah? La street art, je trouve ça génial. La street art, c'est vraiment un truc super sympa. Et s'il y avait dans toutes les rues comme ça, ce serait vraiment magnifique. C'est magnifique, vraiment. Merci, ciao. El street art me encanta porque hay mucha diversidad y se nota los distintos artistas de distintos orígenes, distintos países. No tengo idea. Pero por lo que vi pareciera que hay mucha diversidad de arte en las calles. Ahora, antes eran gangas pintando, ahora es street art. Yeah. É muito lindo e engraçado mesmo, até porque eu gosto. Eu tiro foto de algumas coisas lindas, que eu acho engraçado. Tivemos aqui várias opiniões, todas elas dizem que esta street art é fantástico, gostam muito.
Sim, mas eu acho que aqui tocamos também num ponto relevante, que é, se de facto as pessoas gostam tanto daquilo que veem e vivem encantadas com as cores, com as formas e etc., voltamos outra vez àquela parte que eu estava a falar, da responsabilidade dos artistas. Quem tem visibilidade, quem está no palco, se calhar tem uma responsabilidade social também. Portanto, não interessa apenas fazer a peça no palco, fazer a coisa colorida, bonita, com cores, mas ter alguma coisa a dizer, ter uma opinião política, ter uma opinião social. Portanto, acho que quem tem visibilidade, sejam artistas plásticos, sejam atores, músicos, por aí fora, devem também ter uma palavra a dizer. Portanto, a gente não deve cair apenas na parte formal e bonita, deve ter um bocadinho de ativismo e aproveitar essa nossa voz que as pessoas que gostam de ver o trabalho que está na rua nos dão, para falar sobre as coisas que são relevantes e que podem melhorar o mundo em que nós vivemos, que tem muita coisa para ser melhorada, especialmente nos dias de hoje. Podemos dizer que alguns dos objetos que foram abandonados por outros, nas suas mãos, têm uma nova história, é assim? Pronto, esta é a série de trabalhos a qual nós chamamos Big Trash Animals. Se calhar foi assim, a minha primeira série de trabalhos a tornar-se mais conhecida e a ser reconhecida e que as pessoas gostam e veem, em que a ideia acaba por ser criar imagens de personagens, de animais, de personagens da natureza, com aquilo que as destrói. Portanto, aquilo que destrói os habitats dos animais, a contaminação, o desperdício, o lixo, toda essa parte da contaminação também, e fazer imagens com aquilo exatamente que os destrói. Isto é o início do meu trabalho e se calhar é aquilo que acaba por me dar espaço para eu poder falar de outras coisas também. Portanto, começa com uma parte mais ligada à parte ambiental e da parte da sustentabilidade e à parte ecológica e à parte do respeito pela biodiversidade e etc. Mas que acaba depois por me conseguir também catapultar e dar-me alguma visibilidade para poder falar de outras coisas que tenho falado com outras séries de trabalhos, nomeadamente uma que eu chamo os Provocative, que é a minha favorita, e que é engraçado porque antes de eu fazer animais grandes feitos de lixo já a fazia, mas não tinha o impacto que tem nos dias de hoje. O Bordal critica a forma como nós vivemos atualmente, a sociedade em que nos tornamos. Lá está. Se calhar fazer animais grandes feitos de lixo posicionou-me num local em que eu tenho voz, em que meteram-me no palco, então eu aproveito para falar de outras coisas. Eu acho que não deveria ficar simplesmente confortável porque as pessoas gostam dos bichos feitos de lixo e eu ficava só calado a fazer bichos feitos de lixo para toda a gente que quer, mas aproveitar essa voz para tocar em pontos relevantes, em questões sociais, na parte do machismo, do racismo, de todo o desrespeito que há pelas minorias. Sei lá, eu acho que enquanto artista devo também ter uma palavra política a dizer. Portanto, essa ideia de que o artista já está a falar demais e tem aqui a fazer as coisas que sabe fazer, que são bonitas, isso é disparate. Eu acho que isso para mim é quase tão ofensivo como mandar uma mulher para a cozinha. É horrível, nós já estamos noutra altura, não é? Eu acho que já devíamos ter ultrapassado toda essa fase de achar que as pessoas ou que os géneros têm um sítio onde estar. Não, nós somos livres e a partir do momento em que a nossa liberdade, ou que nós achamos que a nossa liberdade passa por defender os outros, eu acho que temos direito de o fazer. Portanto, eu não quero que me mandem a fazer animais feitos de lixo porque não gostam daquilo que eu estou a dizer. Se calhar, se há coisas que eu digo que não são bem ouvidas, é bom sinal. Quer dizer que nós estamos a tocar na ferida e que estamos a tocar em alguns pontos relevantes e a falar de coisas que têm que ser faladas para que eventualmente sejam mudadas. Bordal, como é que nós, numa sociedade, e penso que estas são palavras suas, num consumo descontrolado, qual é o papel dos artistas? E qual é o seu papel fundamental? Bem, eu não posso falar pelos outros, posso falar do meu e daquilo que eu acho correto. É servir de exemplo também, é conseguir fazer as coisas de forma a que o meu trabalho funcione, mas que comunique de forma coerente aquilo que nós estamos a fazer. Eu acho que, por exemplo, uma das coisas com as quais eu tenho alguma atenção é com quem é que fazemos uma parceria. Portanto, quando vamos fazer essa tal encomenda que falava há pouco, tem que ser com alguma coisa que faça sentido e que esteja ligado àquilo que o meu trabalho defende e com aquilo que nós estamos a fazer. Portanto, eu não tenho que me tornar um bicho que não faço nada com ninguém, mas acho que deve haver algum equilíbrio. Portanto, se calhar há parcerias que não têm lógica nenhuma e há outras que fazem todo o sentido e há outras que fazem algum sentido. Depende também da liberdade artística que nós tivermos e da forma como conseguirmos comunicar. Portanto, mas lá está, isto depois depende de cada um.
Bordal, onde é que queres chegar? Quero que com o meu trabalho, já que eu tenho esta facilidade de comunicação e o meu trabalho funciona bem, quero conseguir criar uma ou mais fundações que possam ajudar algumas causas nas quais eu acredito. Por exemplo? Não quero contar todas. Algumas. Algumas, se calhar uma das mais recentes. Há um projeto que nós estamos a fazer. Há muitos anos atrás nós concorremos a um orçamento participativo em que as pessoas votaram e a nossa proposta ganhou. E havia uma verba grande alocada a isso, que era gerida pelo Estado, não por nós, em que se criava uma série de estúdios para artistas, para novos artistas, para jovens artistas, em que eles tinham rendas muito baixas para poderem ter o seu espaço para trabalhar e desenvolver o seu trabalho, sendo que, como sabemos, Lisboa é um inferno para arrendar uma casa, quanto mais para arrendar um estúdio. Tomar os miúdos ter um sítio para onde viver, quanto mais onde trabalhar. E o objetivo era que eles, em troca de ter essa renda muito baixa, fizessem workshops com putos dos bairros, com malta que se calhar não tem esse acesso à cultura ou a esta experiência. É uma experiência que muitas vezes acaba por poder mudar a vida de uma pessoa, não é? Quer dizer, nós fazermos um workshop com os miúdos de um bairro que não têm grandes hipóteses e grandes ferramentas ao seu mercê, não quer dizer que eles vão tornar artistas ou que eles vão copiar o artista que está a fazer o workshop com eles, mas acho que acaba por lhes dar uma perspectiva de vida que muitas vezes é importante, entender que há mais coisas a acontecer, que há mais formas de trabalho, há mais coisas que se podem comunicar, que se calhar a vida deles não se resume só ao mundo que é o mundo ao qual eles têm acesso. Portanto, eu acho que dar acesso a conhecer outras coisas muitas vezes pode abrir portas. Não para eles se tornarem a mesma coisa, mas para entenderem que há mais coisas que podem acontecer. Portanto, esse projeto do orçamento participativo, que pronto, agradeço a toda a gente que votou e que acreditou em nós, porque realmente o projeto ganhou, mas nunca aconteceu. Portanto, nós esperámos feedback durante imenso tempo e, entretanto, se calhar já passaram para aí 5, 6, 7 anos, nem sei, já perdi a conta. Pronto, e o que nós acabámos por fazer foi, com financiamento próprio, privado, estar a construir esse projeto, onde vamos fazer estúdios para jovens artistas, em que eles vão pagar uma renda baixa em troca de ter que fazer workshops com malta que precisa ter uma perspectiva diferente e que acho que pode ser positivo para todos. Há pouco ouvíamos num dos testemunhos alguém dizer que tem pena de chegar aos museus e não encontrar pessoas nem filas. Os museus continuam a ter uma procura muito reduzida. Isto deve-se a quê, na sua opinião? Eu acho que há espaço para tudo. Se calhar as mesmas pessoas que veem as peças na rua não têm que ser as mesmas que vão aos museus. Vai continuar a haver pessoas a ir aos museus. Mas, de facto, se é verdade que os museus poderiam ter mais procura, acho que nunca é demais. É bom as pessoas verem arte, verem cultura, pensarem. Eu acho que a arte tem essa parte muito positiva na sociedade, que é fazer as pessoas refletirem. E se calhar a arte online, portanto, a coisa nas redes sociais, não sei se tem esse impacto da mesma forma. Porque hoje em dia a vida passa muito a correr. A gente vê uma coisa, ou gosta e carrega 2 vezes, ou passa e nem viu, ou escreve uns disparados que lhe passaram pela cabeça rapidamente e depois já não... Quer dizer, eu acho que no museu se calhar há um bocado mais esse tempo de contemplação, ou mesmo na própria rua, em que as pessoas param e veem, e podem observar, e passam várias vezes, e se calhar num dia estão chateados e olham para aquilo e não gostam daquilo, e se calhar vai haver um dia qualquer em que podem interpretar de forma diferente. E eu acho que a arte e a cultura têm essa parte boa, que é fazer as pessoas questionarem-se. Nós temos que nos questionar, quer dizer, não podemos viver perante dogmas e clubismos, que é um bocado aquilo que a gente vê hoje em dia, mesmo com a parte política, que é eu sou da esquerda ou sou da direita, então sou quadrado. Tipo, não, a gente tem que encontrar um equilíbrio para que as coisas funcionem, quer dizer, mesmo a nível político, aquilo que é melhor não é aquilo que é melhor para mim, é aquilo que é melhor para todos. Eu estar confortável não quer dizer que eu não possa defender quem não está. Ou eu para defender quem não está confortável não quer dizer que tenha que estar miserável, não é? E eu acho que hoje em dia falta-nos um bocadinho essa empatia, especialmente com o facto das redes sociais correrem muito rapidamente, as pessoas não pensam, se calhar há até idiotas cuja sua opinião parva não passaria há uns anos atrás, mas hoje em dia, como estão escondidos por trás do seu telefone, do seu microecrã, podem dizer ali uns disparados porque acham que ninguém lhes vai dar um tapa, não é? Nunca estão livres, a verdade é essa. Portanto, eu acho que essa correria que nós vivemos hoje em dia, as redes sociais e a tecnologia trouxe-nos imensas coisas boas, sem dúvida, mesmo a nível de comunicação. Se calhar eu não seria quem sou hoje se não fosse a tecnologia a ajudar a espalhar o meu trabalho. Mas acho que há coisas boas e más e é muito importante, e nós estamos numa fase em que é muito importante a gente definir aquilo que faz sentido e aquilo que não faz. E temos que
parar e pensar antes de desbobinar tudo o que nos apetece. Aproveitando só as suas palavras, dizia há pouco que nós podemos passar lá uma e outra vez, mas esta arte também tem uma característica, ser efêmera. Muitas vezes ela desaparece e muda. O que é que não é efêmero no mundo? Não é? Algumas coisas. Algumas coisas. Eu acho que não. Eu acho que as únicas coisas que não são efêmeros no mundo são as coisas que acabam por ter manutenção ou ter restauro. Porque de outra forma acabariam por desaparecer ou por se degradar. Portanto, uma pintura numa fachada de um edifício, pensamos que daqui a 10 anos não existe, ou 15. Mas um prédio, se for pintado, vai ter que ser repintado outra vez também. Portanto, acho que a partir do momento em que a arte tem valor, pode ser restaurada, por quem sabe restaurar. Não é preciso o artista ir outra vez ao mesmo sítio. E pronto, e há coisas que são simplesmente efêmeros e nós vivemos bem com isso. Não vos incomoda? Não, eu acho que é importante, enquanto eu tiver capacidade de continuar a criar obra, por acaso é uma coisa que a mim me interessa, é descobrir como fazer as coisas para elas poderem durar o máximo tempo possível. E isso muitas vezes tem a ver também com a forma como se trabalha os materiais, Pronto, é um melhoramento técnico, acaba por ser uma parte que já ultrapassa a parte artística, é uma coisa mais técnica. Mas a mim interessa-me. Claro que peças que foram feitas há muitos anos, se calhar até com outras condições, ou sem condições, numa altura em que interessava era fazer de forma muito livre e sem apoio nenhum, não têm a mesma capacidade de permanecer no tempo como coisas que fazemos hoje em dia, que têm essa hipótese de ficar. A fechar, o material que está a utilizar nos seus novos trabalhos tem sido também ele reciclado? Estamos a deixar os pneus, alguns dos materiais que utilizava, as chapas. Está a pensar mudar? Mudar os materiais que uso? Eu gosto de poder fazer coisas diferentes. Portanto, voltando um bocado àquela ideia de como eu inventei os animais feitos de lixo que as pessoas gostam, vou só fazer isto para sempre e ser cobarde e não falar das coisas que interessam. Também na arte, eu acho que é importante um criativo ter a liberdade de continuar a puxar por si. Portanto, eu inventei coisas das quais estou orgulhoso de terem sido feitas e das pessoas as poderem apreciar e que podem evoluir, mas chegam se calhar a um ponto em que já não podem evoluir muito mais. É o momento em que elas param e nós vamos buscar outro material completamente diferente e eu posso criar novas séries de trabalho, novas ideias. Aliás, faz agora um ano que fiz uma exposição em Lisboa, de entrada gratuita, para todos, que teve cheia de gente, portanto as pessoas interessam-se por arte, fico muito contente com isso. Tivemos quase 100 mil pessoas em 2 ou 3 meses para visitar aquilo que nós estivemos a fazer, em que havia muitas séries de trabalho novas, portanto não eram apenas os animais grandes feitos de lixo que nós conhecemos um pouco, que temos pela cidade ou pelo país e um bocado pelo mundo fora, mas tinha novas coisas, tinha peças feitas com pixels, com a repetição de alguns materiais, tínhamos algumas peças feitas com luz, em que invertia um bocado esta ideia de que isto começou na rua, agora vai para a galeria ou para o museu ou para o espaço expositivo. Então nós agarrámos em peças do espaço expositivo e levámos para a rua outra vez e andámos a fazer macacadas com elas, em que depois a peça final era um vídeo das peças a circular pela cidade. Portanto, claro que há muita coisa para fazer, fiz peças em pedra, peças em madeira e quero fazer muita coisa, quero evoluir, quero poder fazer coisas com que consiga comunicar com as pessoas, quero me sentir feliz a criar. Obrigada. Obrigado. Desde 2012, Bordal II já realizou cerca de 200 esculturas de animais, mais de 60 toneladas de materiais reciclados. As suas instalações podem ser encontradas em todo o mundo e representam um manifesto universal. Lisboa faz parte deste cenário. Fique bem, voltamos dentro de 15 dias.